Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast. Eu tinha dito que não gravaria, que não gravaria nada, mas uma pergunta que foi feita no último vídeo, a pergunta da Ariana, me deu ideia para gravar um vídeo que vai juntar o Atashi no Shou Azenakekon, claro, porque foi feito lá, mas também vai me permitir falar de história. Eu sou historiadora, né? Enfim, e também sugerir um mangá que eu já deveria ter feito uma resenha, mas não fiz ainda e estou em débito, porque foi me sugerido por um amigo muito querido, o Luiz. Ele perguntou se eu conhecia, né, um mangá que em inglês ficou com o título de Why I Adopted My Husband, né, porque eu adotei meu marido, e é um mangá que trata da questão da adoção no Japão, como estratégia para que pessoas do mesmo sexo possam se casar. Então, assim, o tema deste vídeo é adoção e não é casamento, né? Mas muitas vezes o casamento e a adoção eles estavam entrelaçados dentro dessa história do Japão. Então vamos lá para o nosso vídeo. A pergunta da Ariana era ligada ao Koji, né? Que é aquele vizinho da Miyu. Então a Miyu é a protagonista dessa série, o Atashi no Shou Azenakekon, My Happy Marriage, Meu Casamento Feliz, da mocinha que é a Cinderela da casa, e ela tem uma irmã caçula. Quando o pai chama as duas meninas, né, a filha que é tratada com todas as regalias e a outra que é desprezada, humilhada e é menos que uma criada naquela casa, para conversar com a presença do rapaz, que é o vizinho, que é muito querido pela Miyu, porque é a única pessoa que a trata bem naquela vizinhança, a Miyu descobre que o rapaz vai casar com a sua irmã, né? E ao longo do primeiro, segundo e terceiro episódio, o pai do Koji, ele fica pressionando, né, o pai da Miyu, né, sobre um suposto acordo de casamento que haveria entre os dois, entre as duas famílias, e que esse casamento seria da Miyu com o filho mais velho dele, que não apareceu ainda na história e que deve aparecer nos próximos capítulos. Até imagino que o anime vai criar cenas para ele, né, porque é uma personagem que nos livros não aparece muito, tá? Mas é uma personagem marcante. Enfim, né? Havia um acordo de casamento? Não havia um acordo de casamento? Nos livros não havia acordo de casamento da Miyu com o filho mais velho dos vizinhos? Não havia, tá? Mas o que está acontecendo, ou o que está para acontecer entre o Koji e a Kaia, não é somente um casamento. É isso que talvez tenha escapado e eu não tenha explicado muito bem. O que acontece, por exemplo, dentro de algumas culturas que são patriarcais, quando uma família só tem filhas, não tem filhos? Tá? Como é que se faz, por exemplo, a herança da terra, do nome? Aquela família desaparece ou existem estratégias para manter o nome daquela família vivo? Estratégias que seriam legais. Tá? É disso que se trata o casamento do Koji com a Kaia. E claro, há questões de status aí entre as duas irmãs, né? A forma como a família as trata. Tá? Então, assim, a questão é que o Koji, ele não estará somente casando com a Kaia, ele vai ser adotado pelo pai do clã Saimori, que é a família da Miyu, e ele vai se tornar o filho homem que eles não tiveram. Então isso era muito comum no Japão dos samurai, que você adotasse alguém, um homem, para que ele continuasse a sua linhagem. Normalmente, este homem adotado casaria com a sua filha mais velha ou com a filha que estivesse disponível e fosse escolhida para isso. Normalmente era a filha mais velha ou a filha única, tá? Inclusive, quem assistiu o Ooko, e eu fiz um vídeo sobre, né, 2 vídeos, um sobre o primeiro capítulo especificamente, outro sobre a série inteira. Em Ooko, no arco da vacina, que é importantíssimo dentro do mangá, acontece isso. A neta da Yoshimune, que é a Shogun do primeiro episódio, a neta, que é a neta mais astuta, mais inteligente e mais parecida com a avó, há uma manobra, porque ela representaria uma ameaça para a prima, que era a Shogun,
para que ela seja adotada por outra família, e uma vez adotada, ela seria cortada do clã Tokugawa. Quem maquina tudo isso é uma outra neta, que é a vilã desse arco. Na verdade, é a única pessoa, né, dentro de Oco inteiro, do mangá inteiro, que eu considero vilã, essa outra que age nas sombras. Então, assim, ao ser adotado, você sai da sua família e você passa para outra família, porque você vai dar continuidade àquela linhagem. Então, assim, se o Koji casasse com a Miyu, nessa condição de filho adotado, a Miyu prontamente seria a esposa do chefe da família, estaria acima da irmã caçula. Vocês que estão assistindo a série sabem que isso seria inadmissível, porque a Miyu, ela é humilhada, ela é inferiorizada, e o pai dela, inclusive na conversa que é inventada para o anime dele com o vizinho, ele diz: eu não me importo se a Miyu morra ou viva, isso não faz diferença para mim. Então, assim, pessoal, o que está acontecendo ali não é um simples casamento, é uma adoção, e a Kaia vai ser a esposa do chefe do clã, tá? Vamos lá. Agora um outro ponto. Agora, quando eu vejo essa discussão sobre adoção no Japão, quando eu vi a primeira vez, né, quando eu li sobre isso, né, essa ideia de adotar o filho de uma outra família, eu me lembrei das minhas aulas de Antiga 1, né, que é Grécia, com a professora Neide Temer. Nem sei se eu pronunciei o nome dela corretamente, mas foi uma das melhores professoras que eu tive na universidade, né? Ela dava aulas maravilhosas e às vezes se empolgava, e ela já era uma professora idosa e os olhinhos dela brilhavam, e ela às vezes parou uma vez e falou assim: vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando, né? Aí a gente ficou olhando de um para o outro. Ai, gente, mas eu estou me divertindo tanto dando essa aula, assim. Eu sempre lembro dela porque acho que às vezes eu faço isso, enfim, não sei. Mas enfim, né? Na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, havia um mecanismo bem semelhante a esse do Japão, né? Porque, veja, sociedades patriarcais, elas têm que criar estratégias para a manutenção das linhagens ou para a extinção das linhagens, né? Então, por exemplo, em Atenas, isso estava na lei, né? Se, por exemplo, uma família que só tivesse filhas, então aquela família, aquele núcleo familiar, aquela linhagem, não tivesse filhos, havia formas de continuar aquela linhagem. Uma forma era exatamente como no Japão. O pai daquela família adotava o filho caçula de uma outra família, o segundo filho, o filho caçula, para que ele se casasse com a sua filha mais velha e gerasse descendência. Então, assim, é como se aquela filha ela fosse somente... você pulasse uma geração, né? O sangue continuaria através de um filho que deveria nascer desse casamento, e inclusive a lei até impunha a obrigatoriedade de que aquele casal, né, que foi formado para manter uma linhagem viva, ele deveria manter relações sexuais regulares 3 vezes por semana, se não me engano, na lei, para que você pudesse com certeza gerar descendência. Isso era a forma aprovisionada mais adequada para que você mantivesse aquela linhagem viva. Agora, se o pai morresse, deixasse as filhas ou a filha sem necessariamente ter adotado ninguém, você havia a obrigação dessa filha se casar com um parente paterno mais próximo, um tio ou um primo, tá? E a lei também dizia que se por acaso ela fosse casada já, ou esse primo do mesmo sangue fosse casado, esse tio, eles deveriam se separar para fazer esse casamento em nome da manutenção daquela família. Então é um negócio bem sério, né? Assim, você poderia ter que desfazer 2 núcleos familiares, um núcleo familiar, para manter aquela família viva, né? Isso são estratégias de manutenção, né, de uma linhagem, de um clã. O Japão usava da adoção, né, de alguém que se colocaria no lugar do filho, mudaria de nome, abandonaria sua linhagem, perderia os vínculos legais com aquela sua antiga família. Na Grécia Antiga, você também tinha o expediente, em Atenas, desse tipo de adoção, né? Em outras sociedades, em outras estruturas patriarcais e patrilineares, né? Patrilinear porque o parentesco considerado, o parentesco que conta, né? Aquele que conta na lei é por linha paterna,
você poderia, por exemplo, extinguir famílias rapidamente assim, ou causar problemas muito sérios para a manutenção de uma descendência, caso só houvesse meninas. Agora, havia, né, estruturas, sociedades, enfim, né, em momentos da história em que você vai, né, impedir a tal ponto as mulheres de conseguirem dar prolongamento a uma família, continuar uma família, que você vai ter, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos sendo ocasionada, entre outras coisas, pela Lei Sálica, né, que é uma lei que vai ser inventada, e eu não vou entrar em maiores detalhes, senão vai ficar muito grande isso daqui, mas para quem quiser eu recomendo muito a leitura da série Os Reis Malditos, é uma série de livros maravilhosa do Maurice Druon, que vai contar como é que chegamos à Guerra dos 100 Anos e além, né? Que vai dizer o seguinte, né? Que nenhuma mulher, nem descendente de mulher, poderá jamais governar a França. Então você exclui as filhas e exclui os filhos ou netos, né, de filhas, né, enfim. É uma forma de você excluir e impedir que mulheres possam ter acesso ao trono, possam dar continuidade a uma linhagem, né? A própria questão da mudança de sobrenome com o casamento, que é uma invenção bem recente, ela não é uma invenção tão antiga assim, né? Você pode, por exemplo, a gente pode datar lá o Código Napoleônico, que é do iniciozinho do século XIX, como algo que vai influenciar nisso, né? Porque antes, muitas vezes, um filho tinha o sobrenome do pai, o outro tinha o sobrenome da mãe, até para questão de herança e linhagem. Isso vai ser normalizado já pós-Revolução Francesa, na maioria dos lugares, dentro da Europa, claro, que eu estou falando. Mas, de qualquer maneira, a linhagem vai se fazer dentro das sociedades patriarcais, muitas vezes pelo parentesco patrilinear, ou seja, através do pai. Então, por isso, no caso do cônjuge, ele não está fazendo simplesmente um casamento, ele está sendo adotado, ele está abrindo mão da sua linhagem para pertencer a outra linhagem e dar seguimento a ela. E algo, né, que é importante nesse anime, e que eu já falei no primeiro e no segundo vídeo eu falei, é que eles estão, ou no terceiro também, no livro é bem diferente, né? Ele é muito mais mostrado como alguém que não teve coragem suficiente para lutar por aquilo que ele amava, e por isso ele perdeu, né? Por isso ele não vai conseguir ficar com a Mio. E aí, quando introduzirem o irmão dele, vocês vão entender, né, que o irmão dele é um sujeito diferente, né? Assim, porque eu estou dizendo que aquela história do pai dele é tudo caô, é tudo história mesmo da cabeça dele, das armações dele. O irmão mais velho do Koji não tem nada a ver com isso. E eu acho que eles não vão mudar a personalidade dele para o anime. Assim, é um sujeito que jamais ele iria se submeter aos esquemas do pai, até porque ele quer fazer da vida dele o que ele quer fazer da vida dele, enfim. E concluindo, né, eu disse que eu ia recomendar um mangá, né, que me foi sugerido, né, e esse mangá ele saiu nos Estados Unidos pela Tokyo Pop, a Tokyo Pop ainda existe, eu comprei o formato Kindle. Esse mangá, né, ele é um mangá, é o único mangá, né, de um autor chamado Yuta Yagi, e eu acredito que é um mangá autobiográfico. Ele se chama em japonês Doseikon de Oyako ni Narimashita. E o que ele fala, né? Ele conta a história de um casal, né, de dois homens que mantêm um relacionamento há uma década. Eles moram juntos, eles têm, né, uma casa em comum, eles se dão muito bem, eles se complementam, eles são felizes, mas eles têm uma grande ansiedade em relação ao futuro, porque o Japão, até hoje, não permite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, eles decidem criar uma estratégia para conseguir garantir direitos legais, né, para os dois. Se a gente não pode casar, o que a gente vai fazer? Um deles, que é o mais velho, e é mais velho somente por 6 meses, vai adotar o que é mais novo. E aí isso pode parecer absurdo, mas a lei japonesa permite esse tipo de coisa, né? Permite que você adote um adulto, esse adulto ele vai ser legalmente seu filho. Então a preocupação deles é, se um ficar doente,
o outro não vai poder visitar porque não é casado. Se um de nós morrer, tudo que a gente construiu, se estiver no nome, né, daquele que morreu, vai ser passado para a família dele, uma família que talvez nunca aceitasse, né, a sua orientação sexual. Então, assim, é uma história cheia de humor, mas ao mesmo tempo ela toca em questões que são questões muito sérias. Ou seja, nós estamos em 2023 e o Japão é um país desenvolvido, um país rico, que não tem uma legislação nacional, né, uma lei que garanta, né, as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Então você até tem prefeituras no Japão que criaram leis locais. E aí é muito importante, né, a gente entender que mesmo, né, que você tem esse expediente da lei local, ter uma lei nacional, ela protegeria a todos, né, ela garantiria a todos. Daí a luta, né, que você tem, né, dos militantes e daquelas pessoas que são solidárias aos direitos civis, porque é uma questão de direitos civis, né? Mais do que qualquer coisa, o casamento de pessoas do mesmo sexo é um direito civil, tá? Porque garante que você possa usufruir daquilo que você construiu com outra pessoa, que você possa dar a solidariedade, estar presente, né, quando a pessoa com quem você divide a sua vida está passando por um sofrimento, hospitalização, seja lá o que for. Tá? E tudo isso, né, é negado, caso você não tenha a lei ao seu lado. Então a lei é importante. A lei não é um supérfluo, a lei é importante como um passo para que você possa garantir direitos. Então, há a luta e há a lei. Tá? As duas coisas são muito importantes. Então esse mangá é muito legal, ele tem um estilo que é um estilo meio super deformado, se fala de tudo, se fala do dia a dia desse casal, se fala, por exemplo, de como eles vão revelar para sua família, principalmente um deles, né, convencer o que vai ser adotado, né, convencer o pai dele de que, na verdade, aquilo é algo bom, e sem necessariamente revelar sua orientação sexual para o pai. Ou seja, num primeiro momento não é nem isso que ele quer convencer o pai de que ele precisa ser adotado por esse companheiro, porque os pais já são idosos e caso aconteça alguma coisa com ele, quem vai cuidar dele, ele é um homem que não se casou e etc e tal. Então a mãe descobre, a mãe entende, o pai não entende o que está acontecendo, né? Então assim, é um mangá que ele tem humor e ele tem drama. E é um volume só, tá? É um mangá, mas há outros casos, né, onde essa mesma situação já aconteceu? Sim, existem outros casos que podem ser citados, né, dentro até desse mundo do mangá, né, em que a coisa já aconteceu e aconteceu de verdade. Então, assim, há uma autora japonesa chamada Yoshie Nobuko, que viveu, né, no início do século passado, principalmente na primeira metade do século passado. Ela né, nós devemos a ela, de uma certa maneira, os primórdios do que seria, né, o gênero Yuri, né, porque ela vai criar toda, né, uma literatura dedicada a esse amor entre meninas, né, o centro da obra dela é isso. Ela nasceu em 1896, ela morreu em 1973. Então ela é muito ativa, né, na primeira metade do século XX. E a Yoshie Nobuko, ela era uma mulher lésbica e ela morava com a companheira. E para que essa companheira pudesse ser sua herdeira legal, né, para que elas pudessem, de uma certa maneira, viver em tranquilidade, né, e a sociedade, de uma certa maneira, quem estava no entorno sabia qual era a situação das duas, ela vai adotar a companheira. Então, assim, o mangá, né, ele está falando de algo que é um mangá de 2017, ele está falando de algo do nosso tempo, mas são estratégias, né, que foram utilizadas por casais do mesmo sexo no Japão, muito provavelmente durante séculos, tá? Isso aí não deve ter sido uma estratégia somente do século XX e que é utilizada no início do nosso século. Essa estratégia deve vir lá de trás. Eu imagino que muitas adoções, na verdade, né, de sujeitos que não tinham filhos e queriam garantir a sua linhagem, talvez fossem, na verdade, uma forma de você adotar o companheiro e trazer esse companheiro legalmente para a sua família
e garantir que esse companheiro pudesse, de uma certa maneira, herdar a sua fortuna, herdar o seu nome, continuar a sua linhagem, estando perto de você. Quer dizer, são estratégias, são criadas. Aliás, concluindo, para que eu não me estenda demais, se vocês viram o Oco, né, há um momento que a Iemitsu, né, que é a Shogun que vai do 2º capítulo até o último capítulo da série, quando ela começa a exercer o governo, a Iemitsu ela vai usar como estratégia para enfraquecer os outros daimyo, né, os outros grandes senhores de terra, que poderiam causar uma guerra civil, que poderiam competir com ela, né, com o poder, vai impedi-los de adotar filhos. Então, aquele momento em que você tem uma epidemia no Japão que está dizimando os homens, então muitos desses senhores perderam seus filhos homens. Então, uma das formas dela extinguir essas famílias é que durante um tempo ela vai conseguir proibir as adoções. Então, o sujeito morreu todo mundo, não tem um herdeiro, o Shogun ele pode se apropriar das propriedades, das terras daquele senhor. Então, são estratégias também para matar uma linhagem. Estou com outra roupa porque eu acabei... Ai. Estou com outra roupa porque eu tive que refazer o final do vídeo. Porque depois que eu tinha fechado, isso que é o problema de fazer pesquisa rápida, né, sem aprofundar, porque teve uma ideia e decidiu gravar, eu encontrei uma matéria de 2017 do jornal britânico The Independent, falando que 98% das adoções no Japão, em 2017, ano em que saiu o mangá, que eu comentei aqui no programa, eu estou gravando novamente o encerramento do programa, já tinha editado tudo, já tinha fechado tudo, porque eu tropecei numa matéria do The Independent, de 2017, ano do mangá, que diz o seguinte, que 98% das adoções no Japão, naquele ano, eram de pessoas adultas. Normalmente, o patrão adotando um empregado, e muitas vezes, mediante, junto no pacote vinha o casamento com a filha do empregador, né, o omiai, o casamento arranjado, né, o encontro, casamento arranjado, porque esta é uma das maneiras mais sólidas no Japão, mais consolidadas de você perpetuar não somente linhagens, mas o domínio dentro de determinadas corporações. E a matéria, que vai estar linkada aí embaixo, junto com outros links do programa, ela comenta, inclusive, de grandes empresas japonesas que já estão na 3ª geração em que o diretor da empresa é alguém que foi adotado nesse esquema. Então, é um esquema muito comum no Japão, e já a adoção de crianças não. Há, inclusive, vários tabus para adoção de crianças pequenas, tá? De crianças não tão pequenas, mas a adoção de crianças já não é algo desejável, mesmo de crianças, mesmo tendo crianças disponíveis para adoção, mas esse não é o assunto do programa, não vou me estender, mas eu vou deixar linkado um texto que eu fiz sobre isso já há um bom tempo, mas não mudou, foi adiante de 2017, não deve ter mudado tanto, que eu fiz há um bom tempo lá para o Shoujo Café. Então é isso, pessoal. Este é um programa também excepcional e muito provavelmente os programas deverão rarear daqui para diante, porque minhas férias acabaram neste final de semana, tá? Então, se você gostou do vídeo, dê like, se não gostou, dê dislike. Se quiser seguir o canal, eu agradeço muito. A minha meta é chegar a 5.000 pessoas seguindo o canal até o final do ano. Não sei se será possível, mas vamos ver se dá certo, né? E quarta-feira, se tudo correr bem, haverá um outro vídeo comentando o 4º episódio de Watashi no Shiawaze na Kekkon. É isso. Tchau, tchau para vocês.